Isabel, qual é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Thalita Isabel Soares, nasci dia 28/7/93, local de nascimento Paraná, Andirá. Thalita, quais os nomes dos seus pais? Ana Isabel Soares, meu pai não consta no meu registro. O que a sua mãe faz? Minha mãe é costureira e mexe com costura, reparos e etc. Você lembra como era a primeira casa que você morou? Lembro. Era bem simples, né? O quintal era grande, mas a casa era pequena. Muito mato, era bem afastado da cidade. Você lembra de alguma história nessa casa? Alguma história que você viveu, que te marcou? Uma história. Lembro uma vez que deu uma chuva muito, muito, muito forte onde eu morava, e aí levou o telhado, o vento levou o telhado e a caixa d'água. Essa história aí ficou marcada assim para sempre. Conta mais essa história, como foi esse dia? Foi horrível, assim, todos os vizinhos, né, aconteceram isso. E ficou bem, bem marcada porque eu era pequena, eu achei aquilo horroroso. Ficou marcado. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, menor do que eu, né? Hoje ela tem 19 anos. Como era a sua cidade quando você era criança? Cidade? Era bem mais simples, a gente brincava na rua, brincava menino e menina, não tinha competição, não tinha nada. Era bem, bem legal. Quais brincadeiras vocês costumavam brincar? Esconde-esconde, e aí tinha uns esconderijos assim bem difíceis. Pega-pega, e a gente brincava de figurinha também, bater figurinha, sabe? E até escurecer e a mãe chamar. Você tinha bastante amigos nessa época? Tinha. A gente brincava bastante na rua. Eu lembro que todos os meus amigos tinham bicicleta, aí eu não tinha, aí eu tinha que esperar para pedir para dar uma volta a bicicleta deles. Quais mais histórias você lembra com seus amigos na infância, que você lembra da sua infância? Nossa, bastante coisa. Eu lembro que a gente, quando íamos para a escola, a gente passava um na casa do outro para ir junto. Na volta também da escola, voltávamos sempre juntos. É, é uma coisa bem mais unida, né? Bem. Pode contar pra gente alguma história dessa época, história que você lembre que te marcou? Tentando lembrar. Uma vez, uma vez a gente fez uma competição de bicicleta, né? Descendo um morro assim, um morro íngreme, sem asfalto, sem nada, de bicicleta. 3, 4 crianças. Aí eu lembro que eu desci, bati na pedra e a bicicleta fui capotando assim. E aí eu levantei, meu nariz cheio de sangue, não tava doendo nada, mas tava todo mundo assustado. E aí eu fui pro hospital e tinha quebrado o nariz. E aí, o que sua mãe falou? Como é que foi? Aí avisaram minha mãe e ela falou, foi me buscar lá no hospital e eu tava toda inchada. E ela falou, não, essa não é a Thalita. Eu tava feia.
Mas fazer o quê? No fim deu E tudo a sua certo. relação com a sua mãe, como é que era? Sua relação com a sua mãe? Era bem próxima, nunca desentendemos, nem nada disso. Era bem apegada mesmo, né? Você lembra de algum conselho que ela te deu? Alguma história com ela? Um conselho que ficou marcado foi que quando eu comecei a namorar, e aí resolvi namorar, e aí eu resolvi sair de casa, e ela falou, não vai, não sei se está preparada. E aí eu bati o pé e falei, não vou, e no final deu tudo errado mesmo. E aí é bom que a gente sempre tem que escutar, né? Sempre escutar a mãe, por mais que não pareça o que ela tá falando, acho que no final é realmente isso. Você era adolescente nessa época desse primeiro namoro? Eu completar 19 anos. Rebelde. Então vamos voltar um pouquinho. Você lembra do seu primeiro dia de aula? Quando você era criança? Primeiro dia de aula, lembro. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eles iam, escola pública e tal, eles iam sortear 3 lancheiras, né, na escola, que não tinha para todo mundo. E eu lembro que eu fiquei muito feliz que eu fui sorteada com a lancheira vermelha. Aí eu voltei para casa toda feliz para contar. Eu acho que foi a sorte grande, assim, no primeiro dia de aula. E como era a sua relação com os professores? Tinha algum especial que fez parte da sua vida, que você se lembra? Tinha a professora Marisol, né, do meu pré, marcou bastante. Ela, porque não é que ela me tratava assim de forma diferente, como ela tratava todo mundo, e isso é bacana. Ela não tratava uma pessoa diferente, ela tratava todos, né? E como era esse tratamento? Como vocês se relacionavam? Então, é que, assim, depois de outros professores, aí a gente dá para fazer essa comparação. Mas ela não era muito autoritária, se a criança estava chorando, ela não, sei lá, falava, vai, depois você me conta. Não, ela chegava, conversava, e isso realmente marcou, eu acho que não só para mim, para todo mundo que era da minha sala, a professora Marisol, marcou todos nós. Você tem alguma uma história na escola para contar? Que você se lembre? Não, tudo que eu lembro é que eu gostava muito de educação física, para não fazer lição. Era isso. Eu gostava muito de educação física, correr, e às vezes só tinha menina e eu gostava de ficar correndo lá, era bem moleca. E a sua irmã, você falou que ela era mais nova, né? Você lembra quando foi que ela nasceu? Como você se sentiu? Como foi esse momento para a família? Foi legal. A gente também era bem próximas, né? E aí eu achava, quando ela nasceu, eu achava que ela era uma boneca, né? Todos os cuidados. E é isso. Hoje a nossa relação também é bem próxima. Ela ficou bem mais alta do que eu. Então hoje ela cuida de mim. E vocês duas têm alguma história juntas? Uma história que você se lembre? Eu tenho uma história bem bizarra, assim, né? Que quando a minha mãe, na época, trabalhava fora, e aí a gente brigava e falava de novo, sempre fomos assim, nunca deixamos de se falar. E aí uma vez ela tava me perturbando, me infernizando, eu peguei aqueles carrinhos de alumínio, sabe? Eu falei, ai, para, Larissa, joguei e taquei na cabeça dela e o carrinho ficou pendurado assim.
E eu comecei a chorar, e ela também. Começamos a chorar e a nossa preocupação era: a mãe vai bater em nós duas. Não era nem de tirar o carrinho. E como que terminou essa história? Terminou Machucou? que a sua mãe chegou, levou ela para o hospital e depois deu uma bela de uma bronca em nós duas. No fim deu tudo certo, mas até hoje ela tem a cicatriz. Moravam vocês três na casa? Como é que era? Com a minha avó, que hoje é falecida, né? E como era a sua relação com a sua avó? É maravilhosa. Tanto que quando ela faleceu, nossa, eu acho que foi o que mais senti, assim. Ela cuidou da gente, ajudou minha mãe e tal. Então, desde pequena, né? Fala mais sobre a sua avó. Conta alguma história de vocês duas juntas. Minha avó, ela gostava, ela é uma senhora, mas ela também era bem assim agitada. Então ela gostava de viajar, ela ia de São Paulo, Paraná direto, né? Que eu tenho tios aqui em São Paulo. E eu acompanhava ela sempre. Então acho que a nossa relação foi bem, muito, muito ligada mesmo. Eu não consigo lembrar nenhuma história assim, mas é porque todos os momentos foram bons, né? Não consigo lembrar nenhuma história assim chocante com ela. Não precisa ser uma história chocante, pode ser uma história comum do seu dia a dia. Como era um dia de vocês juntas, vocês quatro? Ela gostava de cuidar das plantas. Eu lembro que ela gostava de fazer biscoito de polvilho também. Era bem calma, assim, era bem tranquilo, não tinha nada dessa agitação aqui. Então. Você ficou quanto tempo lá no Paraná? Isso. Quanto tempo? Eu vim para São Paulo com 16 anos. Isso foi com 16 anos. Aí mudei para Embu das Artes, né? E depois mudei para São Bernardo. E como foi essa mudança? Como você se sentiu? Você queria vir para São Paulo? Olha, eu queria, porque eu achava que lá onde eu morava era bem pacato, assim, bem tranquilo. Aí hoje eu já quero voltar para lá, né? Mas pela fama de São Paulo, né? Uma coisa inovadora e tal, isso que chamou a atenção. Mas hoje, se me perguntasse, eu gostaria muito de voltar para lá. E como foi chegar aqui em São Paulo? Foi assustador. Para mim, assustador, assim, no sentido de muita agitação, trólebus, eu não sabia que era trólebus, né? Trem, essas coisas, não tinha nada de lá, nunca tinha visto. Na escola também, eu tinha um sotaque engraçado, aí eu fui aprendendo as gírias, e aí tudo funcionou. E como foi fazer o ensino médio aqui em São Paulo, né? Uhum. Como foi? Foi legal, teve muita momento assim que eu lembro foi quando separaram terceiro A para terceiro B, né? E aí eu tinha uma amiga e ela ficou no A e eu no B. Aí aquilo ficou horrível. Mas aí no final deu tudo certo e até hoje eu falo com ela. Você tem alguma história do ensino médio, da época que você estudava para contar? Ensino médio. Não tenho. Não que eu lembre. Eu devo ter, mas eu não lembro agora. Como era o nome dessa sua amiga que separaram? Stephanie. E como vocês começaram a serem amigas?
porque ela também tava vindo da Bahia para São Paulo e ela tava meio deslocada. Eu falei, já passei por isso. A gente se tornou grandes amigos até hoje, assim. Mas por isso. As pessoas chegavam a implicar com o seu sotaque? Como é que era? Como é que foi Bem conhecer no as pessoas? comecinho. Foi bem no comecinho. Mas aí depois não liguei mais, assim. Ou eu acho que eu fui aprimorando, né? E com ela também. Começaram a implicar e tal. Mas aí deu tudo certo. E quando você era pequena, tinha alguma profissão que você queria ser quando você crescesse? Quando eu era pequena, nossa, eu queria muito ser atleta, de correr assim. E aí eu tive um problema no joelho, aí meu sonho foi tudo por água abaixo. Qual o problema no joelho? O que aconteceu? Então eu desloquei a rótula, né? E aí nunca mais foi o mesmo. Fiz fisioterapia, etc. Foi por causa de uma queda. E aí fui abandonando essa ideia aí de correr. Com quantos anos você tinha nessa queda? Eu acho que foi dos 13 para 14, alguma coisa assim. Não lembro muito a idade. E você praticava esportes aonde? Como é que era? Era no Paraná, né, que a gente tinha. Aí como eu gostava também, quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a praticar esporte, vôlei. Só que eu queria mesmo era a corrida. E aí eu tive uma queda horrorosa. Enfim, fiz tratamento, só não consegui operar. E aí a ideia de correr foi abandonando. Você lembra como eram os natais em família? Vocês tinham costume de comemorar o Natal? Não, a gente nunca comemorou, nunca fez festa, tal, assim. Era mais tipo, um dia, assim, normal, simples. Claro, com panetone, mas nada de exageros. E quais eram os costumes da sua família? Alguma coisa que vocês gostavam de fazer juntas? Algum passeio? Ah, então, a minha família era bem religiosa, evangélica, né? Mas o que a gente fazia juntos, ir para a igreja, cantar em corais, era mais ou menos isso. Todo domingo. Ai, meu Deus, não tô te ouvindo. Desculpa. Como era, como era um dia na igreja de vocês? Tinha culto de jovens? Como era? Era à noite, né? Das 7 sei lá, às 10 da noite. E aí a gente voltava, íamos juntos, voltávamos juntos, cantávamos lá e isso. Você cantava na igreja? Cantava, mas não gostava. Não gostava, porque eu era muito tímida, mas eu fazia mais pra minha mãe, vai. Que ela gostava, achava lindo. Às vezes também eu ia nem porque eu queria. Pode falar, você não gostava de ir para a igreja? Não, eu ia mais para agradar. Não gostava, E, sinceramente. e quando você foi ficando mais jovem, quando você começou a sair, Ah, sim. Minha mãe não aceitou de início, né? Mas aí eu fui, parei de ir pra igreja e tal, comecei a fazer o que eu queria. E é isso. Fui tomando autonomia, né? Acho que sim, o ela que não você aceitou de queria início. fazer? O que você Não queria fazer? Como eram os seus passeios? Tá me ouvindo? tô.
que eu queria fazer? Não, eu não queria ter essa obrigação de ir pra igreja todos os dias, né? Que todos os dias que eu falo, não, assim, fim de semana, todos os fins de semana, sem faltar nenhum. Queria ser jovem, casa das amigas, festa. Queria curtir essa fase aí. Teve alguma festinha que te marcou, que aconteceu alguma coisa legal ou não? Não, era sempre comum mesmo. Mas eu ia bastante. Me conta um pouco dessa fase da adolescência, das suas festas. Que tipo de música você gostava? Sim, aí era a Stephanie, né? E saíamos eu e ela e o irmão dela sempre. A gente se tornou grandes amigas. A gente era, por mais que a gente se rebelava, a gente era responsável, vai. Nunca aconteceu nada assim tão grave. Se minha mãe falava, vem às 3 ou você vai dormir lá, eu avisava e tudo. Era isso. Que tipo de música você gostava? As músicas estavam tocando no momento. Pop, né? Sei lá, Rihanna, Beyoncé. Esse tipo de música. Você gostava de dançar? Tava. Você e a Stephanie saíam bastante para dançar? Pra dançar, pra mostrar nossas roupas, a gente fazia o próprio cabelo, unhas. Faz pra isso mesmo. O que vocês faziam no cabelo? Me conta. Então, o irmão dela que fazia. E aí arrumava a gente. E era o máximo. A gente pintava o cabelo, cortava. Legal. Teve alguma cor diferente que você pintou seu cabelo? A gente comprou uma tinta vermelha, eu e ela. Uma tinta para usar para as duas, que não tinha dinheiro. E aí a gente percebeu que não ia dar para os dois cabelos. A gente falou, então vamos fazer só mechas. Aí ficou aquela coisa horrorosa. Depois a gente tem que voltar a cor tudo normal. É. E quando você começou a trabalhar? Você começou a trabalhar nova? Como é que foi? Foi, nossa, comecei a trabalhar com 16 anos, fast food. Pode falar, né? McDonald's. Pode falar. Aí eu fui, depois trabalhei na cafeteria, sempre assim, atendendo o público mesmo. E no fast food, tem alguma história que você se lembre? Algum cliente que fez Sempre. alguma coisa diferente? Sempre tem, né? E eu lembro que eu tinha 16 para 17, e aí eu trabalhava no McDonald's de madrugada, né, no horário, e aí ia sempre pessoas bêbadas e era um caos aquilo. Loucura. Como era a sua rotina nessa época? Como era um dia comum na sua rotina? Você acordava, você fazia o quê? Nossa, eu acordava, ia pra escola, era uma coisa de louco, eu não sei como que eu consegui terminar. Ia pra escola, era segundo e terceiro ano eu tava, não lembro. E aí eu ia trabalhar de madrugada, saía de lá, já ia pra escola. Então eu dormia no ônibus, dormia na escola, dormia no trabalho, dormia no caixa. Foi horrível, meu Deus do céu. Mas no fim deu certo, consegui terminar a escola, né? Hoje eu tô tentando terminar a faculdade. E tem alguma história com o seu chefe? Como eram? Eram todos legais? Como foi, assim, nesse período de trabalho? Ixi, pior que eu não lembro muito assim dos meus chefes. Eu lembro uma vez que eu fui no banheiro e eu dormi sem querer. Sabe quando você pesca assim? E estavam todo mundo atrás de mim. Mas pra mim, aquilo foi 2 minutos. É isso que eu lembro.
Mas eu acho que com chefe eu não tive nenhuma história assim bizarra. Você fez bastante colega no seu trabalho? Fiz, fiz, graças a Deus. Não só nesse, eu trabalhei também na cafeteria, fiz amizade com o Paulo até hoje. Né? E hoje também, nesse atual. Aí você saiu do McDonald's e foi trabalhar numa cafeteria. Onde Isso. ficava essa cafeteria? Nossa, trabalhei em 3 cafeterias. Aí uma ficava em Santo André, umas coisas bem loucas assim mesmo. Aí uma em São Bernardo, uma na Henrique Chalma também, que eu trabalhei. Fiquei 2 anos, 3 anos, né? E hoje eu trabalho operador de caixa aqui em São Bernardo. Você se lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Meu primeiro salário? Eu não lembro. Mas provavelmente comprei alguma blusinha ou ajudei em casa, alguma coisa assim. Você ajudava em casa sempre com o seu salário? Como era essa relação? Contas. E pode falar. Em casa, com contas ou com alguma despesa no mercado. Nessa época ainda era você, a sua irmã, a sua avó e a sua mãe? Isso. Aí em 2017 ela faleceu. Aí as coisas ficaram piores, né? E como foi vou receber essa notícia do falecimento da sua avó? Foi horrível, porque foi na semana do meu aniversário. Então não tinha nem clima, né? Foi horrível, mas tava sofrendo muito. Ela já tava sofrendo, então foi um alívio também para ela. Ela faleceu do quê? Ela teve câncer no útero e aí ele se espalhou. Enfim. Aí, tipo, teve uma fase assim que ela não conseguia nem comer mais, né? Porque o câncer já tinha se espalhado por todo o corpo. Como foi para você enfrentar esse momento? Foi um dos piores momentos, assim, né? Porque depois isso foi Nossa, eu fiquei muito ruim mesmo. Todo mundo. Mas depois eu fui me aceitando a situação. E aí, depois de termos de namoro, isso aí foi balela, fichinha perto disso. Então vamos falar do seu namoro. Quando você começou a namorar? Ai, meu Deus. Não lembro a idade, mas ia fazer uns 17 para 18, alguma coisa. Não sei a idade certa quando comecei. Foi horrível porque não fui eu que terminei. Eu acho que quem não termina, né, se ferra primeiro. Ai, foi legal. Foi horrível e foi legal. E foi Enquanto legal. durou. Tá, mas vamos voltar. Tá, Quando vocês se conheceram, como foi? Onde vocês se conheceram? Me conta um pouquinho. meu Deus. Loucura total. Porque a gente se conheceu em sites de. Não tinha Tinder esses negócios. Era site de relacionamento. Foi conversando, vamos encontrar? Vamos. E aí a gente encontrou uma vez, duas, três. E aí foi virando. Foi tomando uma proporção enorme. Conta mais desse relacionamento, aí vocês começaram a namorar, pode falar. Ai, que horror! Começamos a namorar e tal, estava feliz. Aí ele resolveu terminar e
enfim. Ah, ele gostando de outra menina, aquilo também foi um choque horrível, né? Pensa. Mas no fim, deu certo. Quantos anos você tinha quando acabou esse relacionamento? Eu acho que eu tinha 17 para 18. Foi nesse relacionamento que você se mudou ou foi outro? Não, Não. não. Aí terminamos. Aí conheci também uma outra pessoa que eu viciei. Falei, ah, deu certo da primeira, vou tentar de novo um relacionamento online aí. Conheci um rapaz de Santo André, e aí a gente tava se gostando e Só tal. um minutinho, Thalita, tá me ouvindo? Tô. É que deu um problema, não estava te ouvindo direito. Ah, tá. Agora eu tô. Pode começar Tá, a contar essa história de novo, por favor? tá. O que eu falei? Não lembro. Ah, Tava aí, contando da história do seu relacionamento. sim. Então, aí depois conheci uma pessoa de Santo André, online, site de relacionamento também. E aí a gente tava se gostando e tal. E aí ele falou, ah, Thalita, a gente mora muito longe. Aí ele já tava aqui em São Paulo, né, em Budas Artes. E ele morava em Santo André. Não tem como a gente seguir. Quer morar comigo? Quero, né? Não todo inocente, fui. Enfim, minha mãe falou pra não ir. Eu falei, bati o pé, falei que iria. Eu fiquei morando com ele um ano e 7 meses. Mas era assim, todo dia briga, ele não ficava em casa, dormia na mãe. E aí não deu certo, cada um foi pro seu lado. Ao invés de eu voltar para casa da minha mãe, eu aluguei uma casa para mim, que eu fiquei morrendo de vergonha. Dela falar, eu te avisei. No final ela falou mesmo assim, mas. E aí eu moro sozinha até hoje. E vocês brigavam tanto por quê? Você pode contar? Eu acho que nenhum dos dois estavam preparados, né? E a gente, vamos morar juntos? Vamos. Aí ele não ficava em casa, né? E aí tava mais rolando. Aí terminou. Faz tempo que terminou? Faz. Quanto tempo, mais ou menos? Já terminei, tô com 26, faz uns 5 anos já, E você tá morando sozinha desde então. desde então. E como foi morar sozinha, assumir essa responsabilidade? Conta pra gente quando você entrou na sua casa pela primeira vez. Então, aí, como não tava rolando e tal, eu fiquei morrendo de vergonha de voltar pra minha mãe. Apesar dela falar, volta, enfim. Falei, não, vou ter que tomar um rumo. Eu fiquei um mês morando na casa de uma amiga do trabalho, até eu achar uma casa. Porque eu não tinha nada, assim, enfim, não tinha cama, não tinha nada, móveis nenhum. E aí ela me ajudou a achar. Aí no começo foi bem apertado, assim, né? Porque não sobrava nada. Era aluguel, comida, enfim. Aí fui ajustando. Como era morar com essa amiga? Você, como era? Era bem legal, ajudava ela. A gente, como entrávamos no mesmo horário, então a gente saía, íamos juntos trabalhar, voltávamos. Eu fiquei um mês na casa dela, assim. E eu tenho que muito agradecer ela, né? Ela não cobrou R$ 1. É, bem. Foi um anjo da minha vida. E aí você conseguiu ir para sua casa. Isso. E como foi ir para sua casa, morar sozinha? No começo foi horrível. Teve noites que eu chorava. E eu ficava pensando, nossa, agora eu tô sozinha, tudo bem. Porque antes estava morando com a minha amiga. E se eu ficar doente? Passava esses pensamentos, né? E deu certo. Deu certo e consegui superar.
tudo. A grana Você também tinha medo de ficar sozinha? Você tinha medo de ficar sozinha? tinha muito medo. Eu, por ser mulher, né? Falei, nossa, já pensou, alguém entra aqui. Passava todos esses tipos de pensamentos na cabeça. Aí era a noite toda, assim, pensando. Mas por ansiedade, não chegava nem a acontecer nada. Mas só... Aí no fim eu fui vendo que poderia sim acontecer, mas não. Mas não dá para ficar prevendo, né? Eu acho que o maior problema para mim no começo foi a grana mesmo, porque não sobrava nada. Aí a gente vê as pessoas saindo em fim de semana. Aí você, nossa, se eu sair, eu não pago aluguel. Ou não como. Né? Mas no fim, conseguimos aí superar. Tá, faz um tempinho já que eu moro sozinha. Aí, você estava trabalhando onde nessa época? Na cafeteria. Tá? Trabalhei na cafeteria. Depois mudei de novo para cafeteria e agora cooperador de caixa. Fiquei bastante tempo na cafeteria. Você E hoje eu tô. comentou, Oi, pode falar. pode falar. Não, é que Você hoje queria. eu tô fazendo faculdade e trabalhando, né, de operador de caixa, só isso. Ok, você faz faculdade de quê? Pedagogia. Por que você escolheu esse curso? Olha, eu, eu vou falar aqui mais pela professora que eu tive, né, e por lidar com pessoas também. Como foi seu primeiro dia de aula na faculdade? Primeiro dia na faculdade. Foi legal, fui, fui bem recebida, né, no primeiro dia já teve que escolher grupos, né, então falei, não fiquei para trás, então deu tudo certo. E como está sendo fazer esse curso? Você está gostando? Tô gostando, apesar de agora tá tendo tudo online, né? Enfim, espero concluir aí até o ano que vem. E como está trabalhar nessa época de coronavírus? O que você está fazendo? Olha, tá sendo super difícil, porque é complicado. Você tem que atender pessoas e você tem que se cuidar e cuidar também da pessoa, né? É complicado porque não você tem que fazer um exercício de limpar lavar a mão toda hora, então você tem que sair do seu local. Eu acho que é um exercício aí, mas espero que a gente aprenda. Além de você se cuidar, você tem que cuidar da pessoa também que está do seu lado, né? Então, a visão que eu tenho é que não dá para ser egoísta agora, né? O que mudou na sua vida depois do coronavírus? Que mudou, além do salário, salário cortado pela metade. Eu acho que como eu gostava muito de sair, assim, agora eu acho que é isso. Fui brecada, né? Então eu acho que agora a gente está aprendendo a ter que conviver com a gente mesmo, né? Não tem para onde correr. Ah, tô triste, vou pra um barzinho, não dá. Tô triste, vamos tentar resolver se olhando no espelho em casa. Acho que é isso. Seu salário foi cortado pela metade, mas mudou o cronograma de trabalho? Como foi? Foi redução de horário e salário, né? Então a gente está fazendo 6 horas agora, né? Final de semana não abre. E é isso.
Você as gostava escolas. de sair bastante antes? Sim. Eu acho que antes eu não encarava mesmo. Porque se eu tava triste, eu ia no barzinho, se eu, né? Cinema, tudo pra disfarçar, disfarçar a tristeza. E aí veio o coronavírus, mudou tudo isso e fez eu enxergar, né? E E você agora pode falar o porquê que você estava triste, o que te deixava triste? o que deixava triste? Não, era mais assim, cotidiano mesmo, cotidiano. Não tinha uma coisa. A gente ficava batida, né, por coisas corriqueiras do dia a dia. E, e agora a gente tem que tentar se reerguer. Você chegou a ficar algum tempo de quarentena? Fiquei 2 meses, né? E aí voltaram a chamar de novo. Como foi voltar para o trabalho depois de tudo isso? Voltar para o trabalho. Foi complicado, né? Porque atender as pessoas, a gente fica meio insegura, né? Eu não me sinto totalmente segura com a máscara, por mais que eu troque, lave as mãos. Fica esse sentimento de segurança. Qualquer dor de garganta, você já acha que já tá com vírus. Eu acho que até o final do ano a gente vai ter essa insegurança mesmo. Você está trabalhando 6 horas por dia e você vai para casa e fica em casa. Fica em casa. Como é? Você adquiriu algum hobby durante a quarentena? De que eu passei 2 meses desenhando, e aí eu ficava postando, o pessoal falava, ficou legal. E aí, pode-se dizer que 2 meses eu fiquei treinando os meus desenhos, pra não surtar, né? E foi um hobby que você descobriu na quarentena? Conta pra mim como foi essa descoberta. Eu falei, vou começar a desenhar a partir de desenhos da internet que eu copiava, aí depois eu fui criando, e aí hoje eu já tô meio parado, porque eu tô trabalhando e já chego cansada. Mas é uma coisa que eu gosto. E você costumava postar esses desenhos onde? No Instagram. As pessoas foram comentando e você colocava mais desenhos. O que É. você costumava desenhar? Então, são desenhos copiados, assim, na internet. Tinha, sei lá, flores, né? Algum quadro copiava. E aí, 2 meses passei desenhando. 2 meses desenhando. E isso te ajudou durante esse período? Com certeza. Né? Aí tinha dia que eu fazia 2 desenhos por dia, então eu ficava super concentrada. Né? Na quarentena você fazia tudo, lavava roupa, fazia as coisas em casa, aí acabava o que eu tinha que fazer. Aí eu fui desenvolvendo esse meu lado artístico aí. Quais as principais reflexões que você teve durante a quarentena? Eu não tive muitas, mas a principal é que eu te falei. Às vezes eu me sentia triste, e aí eu saía, tentava mascarar, sabe? Saía, ia pra casa de uma amiga, em um barzinho. E aí, com isso, falei, putz, ferrou, né? Então, acho que eu tô, não 100%, mas eu tô aprendendo a lidar mais, né? Comigo, né? Eu acho que E é como tem sido essa descoberta de você mesmo? complicada, mas tá dando certo. Como é estudar online, EAD? Olha, não recomendo. É horrível.
Para mim, né, tem pessoas que conseguem e tal, mas não é a mesma coisa de você perguntar e direto pro professor. Às vezes eu tenho dúvida e não pergunto para não atrapalhar a aula. Então eu acho bem chato as aulas online. E tem mais alguma coisa que mudou durante esse período de pandemia na sua vida? Acho que não. Não, tô tentando economizar, né? A gente tá tentando, que a gente tem um X salário, a gente tem que tentar fazer render, né? Você mora com quem? Sozinha. Porque você falou a gente. Eu falei Assim, legal. a gente, eu e os brasileiros que estão com salário cortado. Tem alguma história que você queira contar que eu não perguntei? Alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei? Acho que não. Não. Sobre a reflexão que você perguntou, né? É isso mesmo. Que eu cheguei à conclusão nessa quarentena aí. Que eu sinto é que eu não me encarava, né? Então eu tentava mascarar o que eu tava sentindo ao invés de me enfrentar ou tentar fingir que tá tudo bem. Então, olhando positivamente para tudo isso que aconteceu em 2020, essa é a conclusão que eu tirei. Quais eram os seus planos para esse ano, antes dessa pandemia? O que você pretendia fazer? Ai, eu tinha me inscrito para 3 concursos públicos, todos cancelados. Tinha um show também que eu queria muito ir, cancelado. Qual show? Da Letrux, cancelado. Ai, tinha uma viagem que eu tava tentando fazer com a minha amiga também. No final não deu certo, que ela teve que voltar. Esse ano a gente só tá tentando sobreviver mesmo, porque não dá pra fazer mais planos. Qual é o seu sonho da vida? O que você pretende fazer daqui para frente? Eu quero muito trabalhar na minha área da educação. Tá sendo as últimas a voltar, né? Tá sendo muito afligida aí por tudo isso, né? Eu estava pretendendo fazer estágio esse ano também, para procurar um estágio, com certeza não vai dar, né? E é isso. Quero muito. Um maior sonho assim agora, no momento, é conseguir alguma coisa na minha área. E como fica a situação? Quem tem que fazer estágio tem que adiar para o ano seguinte? Isso. Vai ter que adiar. Todo mundo os amigos que estavam fazendo foram cortados, demitidos, né? Ou então vão chamar depois de tudo isso, mas ninguém sabe. Então tá uma coisa bem prevista, principalmente para a nossa área, né? Da educação. E você gostou de contar a sua história? Como foi esse processo para você? Você gostaria? Você gostou de contar a sua história aqui? Eu gostei. Sim. Adorei. Adorei o desabafo. Obrigada. Tem alguma coisa que você queira falar? Algum recado que Não. você queira deixar? Um recado que eu queria deixar é que para todos que estão passando por essa quarentena, por esse ano de 2020, que se estude, se entenda, se conheça. É isso. Quero agradecer também a oportunidade de falar, né? Eu moro sozinha, então qualquer pessoa que queira conversar comigo, eu já acho o máximo. Né? Solidão. Como está sendo? Eu vou fazer mais uma pergunta. Como está sendo enfrentar a solidão nessa quarentena? Difícil, né? Eu acho que sem as redes sociais seria
bem pior. Bem pior. Mas dá para levar. Muito obrigada, Thalita. Eu adorei ouvir a sua história. Tá? Eu agradeço em nome do Museu da Pessoa, tá bom? Obrigada a você.